quase um ano, a capital vivia a empolgação de sediar a Copa do Mundo. Hoje, Cuiabá caminha para os 300 anos de fundação, mas como será a cidade no futuro? Como aliar desenvolvimento com sustentabilidade? E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, Wilson Fernando Vargas de Andrade. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Presidente, tanto em relação aí às obras da Copa, como em relação a esta Cuiabá do futuro, o segredo está numa palavrinha mágica, não é? Planejamento. E nesse caso aqui, que nos dois casos, não seria planejamento, né? Seria a falta dele. Exatamente. Acho que o erro foi intitular obras da Copa, né? As obras não são da Copa, as obras são de viabilidade urbana para a cidade de Cuiabá e Várzea Grande, principalmente nesse momento. É óbvio que você não consegue intervir numa cidade num prazo tão curto. Então, você seleciona a cidade com o campeonato e você já vê os problemas que a cidade tem e já encaminha para projeto e para execução e entregar para o campeonato, né? É um prazo muito curto. A cidade tem que ser pensada num prazo muito mais longo, né? E as obras vão sendo executadas à medida que você vai completando aquele cronograma do projeto, né? A solução tem que contemplar toda a intervenção que ela está se propondo, né? E não pode, evidentemente, pontuar as intervenções, como aconteceu com a obra da Copa, e deixando consequências que a gente vive hoje. A população não viu o projeto, nenhum nem outro. Todo mundo costuma dizer que a falha foi do Estado e realmente do governo, mas alguns outros órgãos públicos também deixaram. Eu vou citar, por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá, que só voltou a instalar, a reimplantar o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano depois que a Copa passou. É fundamental que os poderes públicos, né, Prefeitura, Estado e União, eles trabalhem em conjunto para as intervenções na cidade. Você não pode trazer projeto da União e aplicar na cidade sem o conhecimento quais são as políticas adotadas pela municipalidade, né? A Prefeitura tem a responsabilidade de planejar o seu território. Então, ela tem que ver a cidade como um todo, sentir as necessidades, ouvir a população para saber onde a demanda é mais emergente, né? E conduzir esse processo olhando para a cidade como um todo. Tá? Principalmente as periferias, que a gente está falando aqui de centro, né? Quando você vai para a periferia, não teve obra da Copa e a situação é bem pior. Como a Ivânia acabou de colocar aqui, essas obras aí, que o senhor chama de que teriam que ser chamadas de obras de viabilidade urbana, mas que se denominou aí como obras da Copa, o governo tem grande parte da culpa. Tem também parte nessa culpa aí os empresários, as empreiteiras que estão executando essas obras. Mas tem também uma outra questão, uma questão profissional. Como é que um engenheiro libera uma obra tipo esse viaduto da Cefaz, que depois teve que ser interditado e existia até o temor que ele tivesse que ser demolido? Profissionalmente, essa questão profissional aí, como é que se processa? Olha, isso? Os conselhos regionais de engenharia, de arquitetura, de medicina, eles existem justamente para fiscalizar o exercício da profissão. Então, todo profissional que se propõe a um trabalho para a sociedade, ele está sujeito às regras do seu conselho, certo? Então, se eventualmente constatar que nessas obras houve falha do profissional, falha de projeto, falha de execução, né, que diz respeito a uma responsabilidade técnica, o conselho envolvido, que abrange aquela atividade profissional, tem que ser acionado e tem que tomar as medidas para que isso seja devidamente corrigido. Aproveitando que o Lúcio falou do problema no viaduto da Cefaz e os outros, a gente tem aí da UFMT também, que está com problema de drenagem, sem encontrar outros viadutos aí que as pessoas passam e ficam com receio, que é rachadura, infiltração. Tudo desse jeito? É possível consertar esses erros, alguns até arquitetônicos? Veja bem, todo erro ele se corrige com mais recurso, né? Em alguns casos até você tem que desmanchar o que foi feito e fazer de novo, né? Graças a Deus a gente não precisou recorrer a esse extremo, né? O viaduto da Cefaz está sendo recuperado. Os outros também têm soluções de recuperação, né? O que a gente observa é o descompromisso com o projeto. Quer dizer, não dá para você fazer uma obra sem considerar o seu entorno, as consequências que isso pode causar.
né? Você tem que pensar, você vai intervir num ponto da cidade, qual é o impacto que isso causa na região. Né? Você lá na UFMT, como você colocou, o maior problema ali está na drenagem. Né? Quando tem chuvas muito fortes, alaga tudo. Né? Quer dizer, isso aí já era previsível, já existia essa situação antes em grau menor. Né? Mas o viaduto não represou nada. Isso também tem consequência em obras que estão acontecendo no entorno, né? Que somam aquele viaduto. Então, quando você vai trabalhar com um projeto, é fundamental que haja essa preocupação com o todo. Né? O que vai fazer, como fazer, a quem atender, quais são os pontos que você tem que corrigir para o resultado ser positivo. Enfim, é projeto e é planejamento isso. Presidente, o Conselho Regional de Arquitetura ainda acredita no VLT? O senhor acha que ele vai sair? o VLT, eu estava pensando que todo o problema do VLT é que colocou ele em confronto com o BRT, né? E não existe esse confronto, na verdade. Então, você tem que pensar num sistema completo de transporte, onde você coloca o VLT, coloca o BRT, coloca os ônibus, coloca os carros, bicicleta, o pedestre, né? O processo tem que ser visto de cima e contemplando todos os modais. Infelizmente, houve essa discussão de escolher qual que era melhor, qual que era o pior para poder excluir, e selecionaram aí o VLT, que é uma obra extremamente cara, né? Talvez o Estado não estivesse preparado com a execução de uma obra dessa magnitude, ainda que você analisa as placas publicadas aí, tem recurso do FGTS, mas tem recurso próprio do Estado, enfim. Agora, a obra foi executada, até na ponte, até de Várzea do aeroporto, até ali no porto, ela está executada, né? E a gente não acredita... completa, né, presidente? Não está concluída, parte, né? Não está concluída, exatamente, não está concluída. Quer dizer assim, que os trilhos já foram colocados, sim. Enfim, a obra deu um encaminhamento, né? Então é necessário que se conclua, pelo menos esse trecho. Os outros trechos, se entender que tem que fazer alguma alteração no projeto, alguma modificação para alinhar aquelas críticas iniciais, ela não foi feito praticamente nada ainda, né? Como a gente está falando de planejamento, professor, o senhor está acompanhando as obras ali da Prefeitura, no caso da revitalização do Porto, do Centro Histórico, prometida a revitalização ali. Nesses casos, nessas obras outras, está havendo planejamento? Veja bem, inclusive a gente até interferiu nesse processo de licitação, porque o arquiteto e urbanista é o profissional habilitado para acompanhar esse tipo de intervenção, né? Principalmente nas áreas históricas. É competência do profissional de arquitetura e urbanismo, a execução do projeto, acompanhamento da obra, a coordenação das equipes multidisciplinares. A gente está acompanhando porque tem que ter essa atividade profissional, né? Agora, é claro para a gente que você recuperar uma meia dúzia de praça não é uma solução total para o centro histórico, né? O processo tem que ser bem mais amplo, a análise tem que ser bem mais consistente, de você recuperar casas que estão em risco de cair, né? Em risco de ruína. O Conselho está atento no exercício profissional, né? Tem outros órgãos que controlam a preservação do patrimônio e que a gente apoia por ter correlação com a nossa atividade. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado.